A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica, trazendo mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação, amém? Glória a Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos estar lendo uma palavra que se encontra no Antigo Testamento, no livro de Miqueias, capítulo de número 7, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como o espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, hoje eu senti de trazer essa palavra, de compartilhar essa mensagem com os irmãos, porque semana passada eu visitando uma amiga, uma irmã em Cristo, e ela está há alguns anos lutando com o esposo que teve um AVC, sofreu um AVC, e está prostrado e não consegue um auxílio doença permanente, uma aposentadoria, porque ele tem por direito, já tem alguns anos que ela luta por isso. E aí eu visitando ela semana passada, eu perguntei se ela já tinha conseguido e ela disse que não. E aí eu falando para ela que aqui na terra nós vemos muitas injustiças, E aí ela me fortaleceu com uma palavra. Ela que vive nessa luta, inclusive até ela não pode estar em todos os trabalhos da igreja, porque não pode deixar o esposo só, mas foi ela que me fortaleceu com esta palavra, e eu senti de trazer também para os irmãos, de compartilhar com os irmãos. E aí ela disse, irmã, Miqueias diz no capítulo 7, aí aqui ela me mostrou, ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou, Então aqui Miqueias estava passando por um sofrimento. Aqui no versículo 2 ele diz, pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto, todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede, as suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe adquire e o juiz se apressa à recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. Então aqui, meus irmãos, dá a entender que Miqueias estava passando por algum sofrimento e estava com alguma causa na justiça, porque aqui no versículo 3 ele diz, as suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. E aí no versículo 4 Miqueias diz, o melhor deles é como espinho. Então aqui Miqueias diz que o melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. E aí aqui no versículo 9, ele diz, sofrerei a ira do Senhor
porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. E aqui, meus irmãos, essa amiga, essa irmã, né, amiga e irmã em Cristo, ela disse: irmã, nós não podemos olhar para os ventos. Se nós ficarmos olhando para os ventos, nós nunca iremos plantar. E aqui nesse texto, meus irmãos, nesse texto bíblico que nós lemos, Miqueias, ele retrata Deus como juiz e advogado. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele é um justo juiz, Jesus é o nosso advogado. Glória a Deus, aleluia. Então, Miqueias, ele retrata Deus como juiz e advogado. Ele julga o povo e pune-o por seus pecados. Então, logo em seguida, ele desce da cadeira do juiz e pleiteia o caso de cada um, para sanar as injustiças feitas contra ele. Glória a Deus. Então, nós devemos esperar no Senhor, que é um juiz justo. Jesus Cristo é o nosso advogado. Glória a Deus. Essa imagem nos dá grande esperança. Nós sabemos que o mundo está cheio de pecadores e vítimas. Todos nós conhecemos que pecamos. Todos nós conhecemos que pecamos contra Deus. Mas sabemos também que sofremos pelos pecados de outros. O retrato de Miqueias nos mostra um Deus que não nos pune simplesmente por nossos pecados, mas que também cuida do sofrimento que enfrentamos sem merecer. Vemos um Deus de justiça, não somente contra nós, mas por nós. Glória a Deus. Podemos, meus irmãos, nos alegrar e agradecer a Deus por isto. Você pode dar glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Sua justiça não declara apenas a condenação para nós, pecadores, mas também incluiu tornar as coisas justas para nós também. Esse é o nosso Deus e nós temos grandes motivos para adorar esse Deus. Glória a Deus. E ali, meus irmãos, aquela irmã, ela dizia: irmã, nós não podemos olhar para os ventos. E aí ela me mostrou no livro de Eclesiastes, esse versículo, né, que é capítulo 11 de Eclesiastes. Aí o tempo aqui não dá para ler todos os versículos, mas nós vamos ler aqui o versículo 4. Capítulo 11 de Eclesiastes, versículo 4, que diz: quem observa o vento nunca semeará. Quer dizer, nunca plantará, né? Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, meus irmãos, se nós olharmos para o vento, para as tempestades, nós nunca vamos plantar. Esse versículo, ele serve para que nós não olhemos para as lutas do dia a dia, mas somente para Deus. Glória a Deus. E também esse versículo, ele serve para nós continuar levando a palavra, pregando a palavra de Deus, porque quem vai convencer o homem do pecado não somos nós, mas é Deus. O nosso papel, o nosso dever, a nossa missão é somente de pregar a palavra. O apóstolo Paulo diz que um planta, outro rega e que Deus dá o crescimento. Glória a Deus. Porque se nós ficar pensando, achando que as pessoas não vão dar ouvido à nossa mensagem, não vão aceitar a mensagem do Evangelho, nós nunca iremos pregar. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12,
Então, meus irmãos, Hebreus capítulo de número 5 e versículo 12, diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então, esse versículo, Hebreus capítulo 5 e versículo 12, quer dizer que muitas pessoas já têm muitos anos de conversão, já têm muitos anos aprendendo a palavra de Deus, ouvindo, né, sendo ensinado a palavra de Deus, mas que está aqui, incluído nessas pessoas aqui, porque devendo já ser mestres pelo tempo, né, quer dizer que já tem bastante tempo, já podendo ser mestre, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nós não podemos olhar para os ventos, nós não podemos olhar para as nossas lutas do dia a dia, para as tempestades, nós devemos olhar somente para Deus. Glória a Deus, que é quem nos sustenta. E também nós, na hora de levar a palavra de Deus, nós não devemos estar preocupados se alguém não vai receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Essa palavra, ela não é minha, mas ela é a palavra de Deus. Glória a Deus. E na hora de você estudar a Bíblia, estudar um texto bíblico para levar uma mensagem, nós temos que ter em mente que a mensagem não é do pregador para a Bíblia, mas é da Bíblia para o pregador. A mensagem não é do pregador para a palavra de Deus, mas é da palavra de Deus para o pregador. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado e santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos, que Deus continue nos abençoando e nos protegendo. E se Deus nos permitir, amanhã voltaremos com mais uma porção bíblica. Amém? Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do Mestre, mas Ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e Ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo para ti, sussurrando no teu ouvido: